Dia, pessoal, tudo bem? Olha só, nós temos aqui o topo, então, onde nós chegamos na sexta-feira, que são as máximas, né? Quando a gente tem esse tipo de situação, emaranhamento de médias, eu sempre falo que não é muito legal nós operarmos, tá? Aqui nós temos a Zeus, que é a 60 minutos, e a Golden Line, que é a de 15. E a média de 200 margeando o preço. Se vocês observar na tendência, a linha de 15 com a de 60, elas formam um canal de preço, tá? E a linha de 200, ela está acima da VWAP, favorecendo essa alta. Então, a gente mantém a nossa compra até o momento em que existe uma... Ó, ele cruza com a média de 9 e a 200. Então, aqui ele daria uma sensação de término da compra. Só que ele não perde o fundo, tá? Então, assim, tudo vai depender da estrutura de hoje, o que o mercado vai fazer na abertura. Então, o que eu preciso considerar? Eu preciso considerar o ponto que o mercado vai abrir. Então, a gente precisa botar na tela, a gente tirando as médias que... Mas, a princípio, elas não servem, tá? Muito. Aí, no nosso método, a gente está usando que é a de 15, mas para ter referência do macro, tá? E as Zeus você não precisa usar, as Zeus que eu apenas uso para referência. Então, assim, ó, o que eu fiz? Eu fiz a marcação dos topos, a marcação do fundo, só que eu fiz as marcações de banda de Bollinger, que é o que a gente está começando a trabalhar aí nessa parametrização nova, porque ela vem dando para nós uns insights interessantes. Temos setas que mostram o macro, tá? Principalmente essa seta azul aqui, ó. A seta azul diz que a banda de Bollinger ela pode ir acima de 143 mil, tá? Então, a gente tem já essa amplitude. Tá? Então, não esqueçam disso. Se o gráfico chegou onde chegou, teve uma prévia que permitiu. E o nosso gráfico está. Então, o que a gente pode fazer? Marcar um pouco mais de linhas para cima. Se caso o mercado esteja querendo buscar passado 132.500, tá? Se for o caso, eu vou fazer aquele viu grande rejeição e quando vira vou para baixo. Ou seja, capturou aqui, voltou e trocou a estrutura. Mais um ponto para cima. Aqui, ó, um dos pontos que a gente está marcando com as setas, tá? Nos deu até 139 e teve, acho que foi ó, passando a referência no 143 e alguma coisa, tá? Então, nós temos esse estudo de bandas que a gente está começando a acompanhar. Então,
Então, assim, hoje não vai no 53, pessoal, não é isso que eu tô falando, tá? A gente segue essa rota. Temos um estudo complementar paralelo que não é feito por mim, é feito pelo Cláudio Fialdini. Então, quem quiser buscar por ele, pesquisem a respeito dele, que ele posta de todos os ativos, né? Os fractais. Eu gosto bastante do trabalho dele também. Que tende a acertar do médio e longo prazo, né? No curto prazo, aí vai depender da geopolítica, tá? A gente tem algumas marcações aqui. Aquele movimento em W e já ganhou o topo do meio, tá? Desse movimento macro. Que é um movimento que a gente sempre busca fazer os três. Ele fez um movimento de W no mensal, ó, de março, nós estamos no mensal, claro, nós estamos no minuto, mas olhando em macro, tá? Agora, se eu der o zoom para o diário, dou um minuto, ó, entendeu? Nós estamos dentro disso. Então, o que a gente precisa fazer agora, tá? O mercado, ele tá num canal, se constituiu nesse topo, um canal, ó, tá? Um canal foi constituído a partir do momento que eu tenho dois topos alinhados. O que ele pode fazer é ir lá na região da banda, que pode ser aqui um topo duplo, 231, ou um macro no 181.400, tá? Então, existe uma possibilidade, dependendo como ele for abrir. Se ele abrir, negar o fundo e começar a subir, existe essa necessidade dele ir aqui. Lembrando que ele tem mais saldos para cima e caso ele perca a banda e o canal e faça uma secundária, aí nós temos um outro caminho. Qual que é o caminho da secundária? Aí ele vai buscar a VWAP diária, tá? Aí nós temos que observar onde está a mensal, deixa eu ver. Nós temos que observar onde estão essas VWAPs aqui. Também, ó. Da banda para chegar na VWAP, né? Onde o mercado vem, faz os pivôs, os testes, né, do fundo. E a última é na própria VWAP. Então, assim, ó, se vocês observarem, faz tempo que ele não paga bem a VWAP, né, gente? Olha só. Ele pagou do dia 12 para o dia 13, ele pagou, ó, o mercado abre abaixo, busca a VWAP, faz um novo fundo, fecha a onda 1, faz uma onda 2 micro irregular e sobe, tá? Aliás, micro, né? Não tão irregular, até não é tão característica. Faz a onda 3. A onda 3 praticamente ela ainda não fechou. Ainda existisse uma sequência, você mentalmente você faz a perna aqui para subir ainda. Então ainda estamos na onda 3 do dia 13 de março. Olha que loucura isso, tá? Buscar fechar essas regiões, ele vai buscar a VWAP mensal. Assim, o mercado não vai subir eternamente, vocês sabem disso, né? Sobe, corrige, fecha essas lacunas, né? Então ele compra, depois ele vende para lucrar. Vemos que a descida é sempre e às vezes corrige, desce, corrige, desce, corrige, desce, corrige. Então ele fica vários dias lateralizando nas descidas, liquidez maior, lucro maior. Ele demora mais dias sendo vendedor do que comprador.
de explosão, né, de onda 3. E aí, quando dá notícia negativa para o mercado, aí ele explode as vendas por causa disso, né? Mas vamos aqui, vamos voltar aqui, ó. Dois pontos aqui para baixo que a gente tem que marcar. O gap, nós temos que observar esse gap de baixo. E nós temos que observar que essa liquidez, além disso, a gente tem esse ponto aqui. Ainda tem o apoio das nossas demarcações, que é a nossa ferramenta que mostra máxima, mínima, 50%. Lembrando que o mercado é essa região aqui, do 129.600, porque é a região onde ele fez um fundo. Não é um fundo válido, esse aqui é um fundo válido, certo? Para ser um tom maior, fundo válido é o fundo que protege a região da fundo para cima, o mercado fica totalmente irregular. Tanto que ele tenta trocar a estrutura para um topo maior e faz um fundo, só que ele não consegue. Olha aqui, fazer ele fica lateral. Ó. Depois ele faz um fundo maior, não perde o pivô. Aí não faz o fundo maior, o pivô continua nessa linha. 9.614, sobe. Aí quando ele faz o segundo topo é que a gente cria o canal, porque ele alinhou topos, tá? Ele alinhando topos. Se ele abrir para pegar liquidez de VWAP, ele vai abrir próximo a essa região. Então, assim, ó, são várias estruturas possíveis hoje. Tudo depende da região que o mercado vai abrir. Se ele abrir abaixo dos 50%, vamos botar nosso TP na tela. %50% do dia. Próxima região da VWAP, tá? Da região de VWAP. O que acontece aqui? O mercado ele pode abrir próximo aqui essa região, tá? Ele pode buscar, aí nós vamos observar, ele está abrindo acima de 50%. Se ele abrir muito abaixo, nós vamos trabalhar regiões de POI, ó, que são essas regiões em que o mercado faz o N para subir. Então, você sempre busca observar essas regiões que o mercado abriu. Tentem criar um retângulo e marque 50% delas. No mercado, ó, quando ele faz uma região, tipo, ele busca fazer o N para subir, tá? São regiões de interesse. São regiões onde teve muita negociação entre muito meio complicado. Então, sempre que tiver esses nozinhos aqui, ó, vocês observem, tá? São regiões de interesse, tá? E tem um nozinho bem em cima ainda dos 50%. Estrutura para compra, uma estrutura para compra, tá? Dizem que o POI não tem muito fair gap. FGV comprador ou vendedor. Então, observe também se existe. Aí tem que fazer uma análise de lupa, né? Interesse. O POI vai ser da tendência, tá? Observe. O POI ele é deixado, é um rastro dos institucionais durante a negociação, onde o gráfico as estruturas mostrando a intenção do big player. Então, às vezes, aquela intenção poderia ser até vendedora. E o gráfico acabou subindo porque o volume comprador era maior, o interesse era maior. Mas existiu uma briga ali, tá? Vai e volta. Tá? Teve uma negociação de correção. Então, tanto pode ser vendedor quanto comprador. Então, marque essas regiões de pó. Se o preço abrir acima dos 50% do dia atual, ele vai para cima. Pelo menos até a VWAP, tá? Se abrir com guepão, caso o preço abra acima, mas também com gap de baixa,
abre acima da VWAP, ele pode vir, ó, abre assim, ele vem, faz uma pega da liquidez, faz um fundo maior e busca o caixote do fechamento, o pivô do fechamento, que é o nosso porta-joia aqui, ó, nessa região. Lembrando de marcar também o fechamento do gap. Se o mercado abrir nessa região, pegar a liquidez da VWAP, abrir acima de 50%, pegar e fechar o gap, então ele cria estrutura para seguir até essa região dos 131 mil. Caso nada disso ocorra, ou caso ele abra aqui em cima, não fecha o gap, ele tende a descer até a VWAP e depois ele começa a fazer aquelas estruturas vendedoras. Então, nós temos sim, hoje nós temos um momento de indecisão, tá? Que seria o mercado abrir abaixo do pivô, esse último ponto aqui do 29.600, ele abre abaixo, pega a liquidez da VWAP e não consegue fechar gap, ele não consegue subir. Porque ele abriu com o gap de baixa, pegou a liquidez da VWAP e ficou abaixo, aí ele perde os 50% do dia atual. Aí ele primeiro vai testar fundo. Caso ele abra abaixo, pega a liquidez da VWAP e sobe para fechar gap, aí nós temos mercado para cima. E outras estruturas importantes que vocês já sabem, né? Abriu acima dos 50%, abriu acima da VWAP, abriu acima do pivô do fechamento, fecha gap, para depois seguir subindo, tá? E aí o gap a gente tenta fechar ele sempre do que? Do 1 ao 4, já na abertura do mercado. Lembrando do rompimento do primeiro pivô, lembrando que estamos num caixote no canal, nesse topo. Então, muita atenção no operacional, tá? Então, aqui eu tenho uma linha que eu tenho que prestar atenção nos 50% desse ponto aqui também é importante. Com vamos ver o que o mercado vai fazer, sentido briga, tá? A gente fica sempre observando isso. Se ele abre muito acima, ele tem que fechar gap, eu acho que seria interessante. Ou testar esse topo aqui, ó, que é o topo maior válido, né? Ele também pode abrir com muita força para cima, não fechar gap e seguindo na tendência subir. Aí a gente cria uma linha imaginária para fazer essa sequência. Aqui, ó, nessa região, tá? A gente tem um gap aqui para baixo, a gente tem gap aqui. Eu não vou marcar pontos de dívida agora. Fiber gap em alguma região do nosso operacional. Mas lembrando que temos um gap aqui para fechar. Muita gente já vai vir com viés vendedor por causa disso aqui. Mas a gente tem topos e fundos interessantes para serem ainda fechados, negociados. Eu realmente ainda não analisei pontos de dívida, tá? É uma análise que demora, né? Porque eu tenho que olhar ponto a ponto, cada candle um a um, do gráfico de um minuto, para entender isso. Mas aqui nós temos os order blocks, já. A gente tem order blocks compradores e order blocks vendedores. Tá? Eu vou deixar aqui para quem quiser marcar. E a gente tem também o nosso FGV. Tá? Vou mostrar ele marcar também. Ele ainda está carregando, é um indicador que demora bastante, requer muita memória, porque ele tem todos os pontos calculados também. Mas aqui com certeza ficou algumas FGVs e dívidas, tá? Aqui, ó, olha a força com que o mercado subiu. Isso aqui é o rastro do replay nessa subida, tá? Aqui nós temos um order block vendedor, order block comprador. Tem gente que opera só isso aqui, só order block e order block e FGV, tá? Mas o order block às vezes não é respeitado, então, ó, como ele deixa vários favor gaps, ó. Tá? Ele deixa muitos FGVs
E todos esses aqui são compradores, tá? Então, eu repito, se o mercado abrir acima dos 50% do dia, tá? E começar a montar a estrutura de W, ele tende a fechar o gap, tá? Ele tende a fechar o gap. Então, aí tem que ver a força dele para ele, estando nesse canal, para ele seguir comprador e nos alvos que a banda de Bollinger deixou, tá? E como eu falei, a gente tem favorite gaps, que o mercado tende a vir buscar eles, porque normalmente, olha aqui, ó, depois que a gente executa o mercado, ó, ele não fica com tantos, ó, olha aqui, o mercado volta para pegar, ó, não ficam tantos favorite gaps. A gente tem um gap aqui, ó, vendedor. Então, nós temos que cuidar muito isso é região. Que nem aqui, ó, o mercado ele não fechou o gap, mas ele seguiu na tendência compradora. Por quê? Porque ele ficou acima. Ele tenta chegar o mais próximo possível dos topos e não consegue. Então, para nós, existe o gap, a gente, pela distância, né, a gente acaba criando uma linha na área, mas o gap ainda existe, né? Então, gente, quando esse mercado virar, vai ser. Qual é o negócio? Vai ter muita venda para baixo, tem muita coisa pendente para baixo. Desses gaps aqui, pelo menos, tá? Existe, tá? Um tempão lateral, tá? Nesse topo. Ele pode ficar, pega embaixo, pega em cima, pega embaixo, pega em cima. A gente nunca sabe. Então, assim, lembre-se das estruturas. Acima dos 50%, ele pega o liquidez alta, ele tenta fechar o gap, ele fecha o gap. Só que ele demorou tanto para executar toda essa estrutura que ele só vai seguir na compra terça-feira ou quarta-feira, tá? Porque às vezes ele demora daqui lá no final do dia se ele abre muito embaixo. Então tem que ver assim aonde ele vai abrir, tá bom? Acho que já ficou bem longo o vídeo antes de vocês, mas dê uma olhada antes dele, para vocês terem uma ideia do operacional, tá bom? Essas são as marcações mais importantes. Lembrando que estamos no canal, observe sempre o pivô do fechamento, o que é no do fechamento, a região dos 50% do dia, é importante, tá? Então a gente tem alguns pontos aqui bem marcados para vocês. Sucesso a todos, bons trades. Amanhã eu volto com as marcações e hoje à noite com a gravação das aulas, como que o mercado se comportou. Hoje, essas semanas eu não consegui operar com vocês às 9, mas eu vou botar todos os dias ali a minha opinião antes do mercado e provavelmente se eu conseguir alguma coisa durante para analisar as estruturas junto com vocês, eu vou printando a tela e colocando no grupo de estudos. Sucesso a todos!